Nós entraremos, para quem está aguardando, grande expediente hoje, 25 minutos, deputado Adrian, do PMDB do Rio de Janeiro, quem está aguardando o pronunciamento diário, daqui a 10 minutos, o senhor fará um pronunciamento por 25 minutos no grande expediente. Então, próximo inscrito, deputado Marco Rogério, o senhor tem 5 minutos. Aí depois você me chama. Depois vai. Senhor presidente, nobre deputado Amory Teixeira, agora sendo substituído pelo nobre deputado Luiz Couto, volto a essa tribuna nessa tarde para abordar um assunto que vem sendo recorrente nessa casa e, agora há pouco, abordado também pelo padre Couto. Muito embora ele, ao lado de uma corrente que defende a manutenção do status da maioridade penal aos 18 anos, e eu me associando à linha daqueles que defendem a redução da maioridade penal para os 16 anos. Eu penso, senhor presidente, que esse é um assunto que deveria mobilizar mais essa casa. E a título apenas de sugestão, estão aqui vários parlamentares, mas eu penso que nós poderíamos aproveitar o tempo das quintas-feiras dessa casa para abordarmos temas de relevância nacional, como é o tema da redução da maioridade penal. Não apenas para fazer esses mini discursos pontuais, um fala 5 minutos, outro 2 minutos, 3 minutos, 1 minuto, mas para fazer um enfrentamento real dessa temática. Trazer à luz valores, fundamentos, posicionamentos de personalidades nacionais, estudiosos da matéria, e fazer também um enfrentamento político dessa matéria. Eu acho que nós poderíamos discutir com mais profundidade esse tema, e não ficar apenas nas retóricas de defesa da proteção daqueles que são chamados de inimputáveis, ou do outro lado alguém que os chama de criminosos contumazes e que por isso argumenta a necessidade de uma revisão penal, ou de uma revisão, para mim, aí nesse caso, constitucional, porque não há que se falar em redução da maioridade penal pela via da legislação ordinária, sendo possível apenas por mudança do texto constitucional. Agora, eu tenho debatido esse tema, não só aqui da tribuna da Casa, da Câmara, mas também no âmbito das comissões temáticas, defendendo a redução da maioridade penal, considerando a evolução do ser. Nós não podemos comparar uma adolescente de 17 anos de hoje com o adolescente de 20, 30 anos atrás. É outra cultura, é outra realidade, o acesso à informação é hoje muito diferente daquela época, e as crianças, se é que podemos chamar de adolescentes ou de crianças, pessoas com mais de 17 anos de hoje, não tem como comparar com alguém que tinha uma formação há 15, 20 anos atrás. Mas eu quero trazer hoje aqui, apenas para poder começarmos a pensar, e eu vou falar desse assunto aqui todas as semanas. Toda semana, falei na semana passada, vou falar hoje, e vou falar na semana que vem de novo. Nós vamos falar desse tema porque o Brasil quer discutir a redução da maioridade penal. Aliás, pesquisas nacionais realizadas sobre esse tema dão conta de que o posicionamento da sociedade brasileira é a favor da redução da maioridade penal. Fala-se em fazer plebiscito, consulta pública, e eu sou crítico desse instrumento para essa finalidade, porque é mobilizar o aparato estatal, gastar dinheiro com aquilo que está evidente diante das autoridades que representam o povo neste parlamento. Quando eu ouço argumentos contrários à redução da maioridade penal, eu sou observador, criterioso e respeito todas as posições, assim como considero as posições contrárias dignas de respeito. Agora, o argumento que se utilizam para sustentar a manutenção da maioridade penal aos 18 anos não vale, por exemplo, para sustentar a questão do estupro de vulnerável. O Código Penal brasileiro está sendo reformado hoje. E na proposta do novo Código Penal brasileiro, querem reduzir o que antes era de 16 anos para 12 anos de idade o estupro de vulnerável. Ao argumento de que as crianças de hoje evoluíram,
E uma criança de 12 anos, e um dia, ela tem autonomia sobre o seu corpo, ela tem vida sexual plena. Então tem que reduzir para 12 anos o estupro de vulnerável, porque isso é uma constatação da sociedade. Ora, se a evolução vale para considerar o que é um crime, um atentado à dignidade humana, o estupro de vulnerável, esse mesmo argumento não vale com relação à maioridade penal? Com relação à maioridade penal? Ou seja, se é para poupar alguém de uma pena mais grave porque comete o ato extremo de violência contra um indefeso, aí vale o argumento de que a criança de hoje, a menina de hoje com 12 anos e um dia, ela evoluiu, ela pode ter uma vida sexual ativa. Mas para reduzir para 16 anos a idade penal não pode, porque é indefeso, é um crime contra os menores neste país. Eu acho que nós temos que discutir sim essa matéria, debater sim esse tema e colocar na mesa valores que são valores iguais para as duas situações, mas que hoje o valor para reduzir a idade penal para o estupro de vulnerável é um, e para reduzir a idade penal de 18 para 16 anos é outro. Para um, a defesa. Para outro, a vulgaridade, a entrega ao crime. Eu penso, vou concluir, senhor presidente, eu penso que nós temos que discutir essa matéria com a dimensão que ela realmente tem. Colocar valores, os valores que são fundamentais para o enfrentamento dessa matéria. Eu acho que a redução da maioridade penal deveria mobilizar mais essa casa. E eu quero homenagear aqui o padre Couto, que é um defensor da tese contrário e que se expõe. E tem outros deputados aqui que também vêm a público dizer, mas a casa precisa discutir mais esses assuntos, enfrentar mais esses assuntos, com direito ao contraditório. Cada um aqui tem as suas posições, as suas convicções e que defenda da melhor maneira possível. E ao final, tomarmos uma decisão de dar ao Brasil um ordenamento jurídico que seja realmente adequado para o tempo presente, para o momento que nós vivemos hoje. Se é para reduzir, que se reduza, mas com base em pesquisas, com base em um levantamento, com base naquilo que nós sentimos no dia a dia. O que a sociedade quer e o que a sociedade precisa. Se é para manter nos 18 anos, então que se mantenha. Se essa é a vontade da sociedade brasileira, que se mantenha. Mas eu acho que essa matéria é uma matéria que precisa ser discutida sim. Esse plenário é o foro adequado para isso. As comissões temáticas estão debatendo, a sociedade brasileira está debatendo. Essa semana, uma entrevista num dos canais de televisão do país levou 2 grandes juristas a debater esse tema. Como é bom você ficar do lado de cá, ouvindo 2 pessoas que têm autoridade no assunto, tratar da matéria para você chegar às suas próprias conclusões. Que o parlamento também se debruce sobre esse tema e, ao final, tire uma posição que seja a posição de defesa daqueles que realmente interessam. De que lado estamos? Tem 2 valores aqui: a sociedade vítima da violência de menores e os menores que também são vítimas da sociedade. Senhor presidente, é o alerta que eu gostaria de fazer. Com a palavra, a deputada Amauri Teixeira, PT Bahia. Vossa Excelência, explorado o tempo regimental. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, primeiro eu quero fazer uma saudação honrosa, carinhosa à mãe Estela de Oxóssi, grande sacerdotisa do Candomblé da Bahia, membro da Academia